No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Odete dá um tempo para Ivan pensar na proposta. A proposta envolve uma nova oportunidade de trabalho que pode mudar a vida dele. Mas Ivan não consegue parar de pensar nas implicações que isso pode ter. Ele conversa com Bartolomeu sobre a proposta de Odete, buscando conselhos. Bartolomeu, sempre pragmático, alerta Ivan sobre os riscos, mas também o encoraja a considerar a chance de crescimento profissional. Às vezes é preciso dar um passo para trás para dar dois para frente, diz Bartolomeu, fazendo Ivan refletir sobre suas prioridades. Enquanto isso, Esteban não consegue convencer Celina de que está sendo acusado injustamente. A desconfiança dela cresce a cada dia, e as tentativas de Esteban de se explicar apenas parecem aumentar a tensão entre eles. Celina, ferida, se fecha em um silêncio que machuca Esteban mais do que qualquer palavra. Ele se pergunta se conseguirá recuperar a confiança dela ou se sua relação está irremediavelmente danificada. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Do outro lado da cidade, Maria de Fátima usa César para se vitimar e sensibilizar Raquel. Em um plano bem arquitetado, ela faz com que Raquel acredite que César a está perseguindo, criando uma narrativa de terror que a envolve. O plano acaba levando o modelo para a delegacia como stalker, uma situação que Maria de Fátima não tinha previsto. Ao saber da prisão de César, Maria de Fátima manda cópia do boletim de ocorrência para Afonso, buscando preocupá-lo e manipulá-lo emocionalmente. "Olha o que você me fez passar", ela escreve, tentando fazer Afonso sentir culpa. César, percebendo a armadilha em que caiu, decide terminar a parceria com Maria de Fátima. Ele não pode mais confiar em alguém que não hesitaria em usar sua imagem e reputação para seus próprios fins. O clima na cidade fica cada vez mais tenso, com segredos e mentiras se entrelaçando, enquanto cada personagem tenta encontrar seu lugar em meio ao caos que se instalou. O futuro de todos parece incerto, e as escolhas que fazem agora podem mudar suas vidas para sempre. Marco Aurélio cai do cavalo e corre atrás do perdão de Cecília. O jogo vai virar drasticamente para Marco Aurélio. Após se sentir no controle da situação ao separar Sarita de Laís, acreditando ter feito o melhor para a criança e para si mesmo, o empresário será surpreendido por uma reviravolta. Cecília acordará do coma, e acordará sabendo de tudo. O homem, que até então se achava acima do bem e do mal, passará a lidar com a rejeição mais dura de sua vida, a da própria irmã. E pela primeira vez, ele se verá acuado, envergonhado e desprezado por alguém a quem dizia amar. A sequência terá início com Cecília ainda fragilizada no hospital, cercada de máquinas e cuidados médicos, após semanas em estado crítico por conta do acidente de carro que sofreu. Mesmo debilitada, sua lucidez será avassaladora. Ela despertará já com parte das informações sobre o que aconteceu durante seu coma, colhidas discretamente por meio de conversas paralelas, cochichos entre enfermeiras e visitas de amigos fiéis. Ao saber que Marco Aurélio tirou Sarita de perto de Laís e articulou a guarda da criança com argumentos distorcidos, a ativista sentirá o sangue ferver. E quando o reencontrar pela primeira vez após seu despertar, será dura e direta. "Você tentou roubar a minha filha, Marco Aurélio. A Sarita é minha filha, minha e da Laís. Não ouse mais mentir para mim", disparará Cecília com os olhos fixos no irmão, com uma expressão entre a dor e a fúria. Marco Aurélio, pego de surpresa com a intensidade da reação da irmã, tentará disfarçar o desconforto. Com aquele sorriso dissimulado e o tom paternalista que sempre usou para manipular os outros, ele rebaterá com frieza calculada. "Eu jamais quis te ferir, Cecília. Eu só tentei proteger a Sarita. Você sabe como a Laís é. Emocionalmente instável, impulsiva. Eu só queria evitar que a menina fosse criada num ambiente instável. Eu fiz isso por amor." Mas dessa vez, as palavras não terão efeito.
Cecília, ferida, indignada, não cederá ao discurso manipulador. Você nunca teve o direito de decidir isso, Marco Aurélio. Você invadiu minha vida, atropelou minha história, apagou minha existência como mãe. Amor não é isso. Amor é respeito. E você nunca respeitou as minhas escolhas. Sentindo que sua estratégia de vitimização não funcionará, Marco Aurélio começará a mudar o tom. De vilão altivo passará ao irmão arrependido, tentando arrancar alguma compaixão da mulher. Se aproximará da cama, tentará segurar a mão dela, mas Cecília a afastará com repulsa. Cecília, por favor, eu cometi um erro grave, eu admito. Mas você precisa entender, nós somos família. Eu sou seu irmão, eu te amo, balbuciará ele, visivelmente tocado, ou pelo menos aparentando estar. A resposta dela será como um soco na alma. Você me viu entre a vida e a morte, Marco Aurélio. Você olhou para mim, inconsciente, entubada, frágil, e mesmo assim você quis me apagar. Você tentou arrancar minha filha de mim, me reduzir a nada. Isso não é amor, isso é ego, é obsessão por controle. Você brincou de Deus. O empresário ficará mudo por alguns instantes, visivelmente afetado pela firmeza da irmã. Nunca havia sentido aquilo. Rejeição. Não daquela forma. Cecília, que sempre fora sua aliada, sua confidente, sua menina doce, agora era sua juíza. E estava ali, julgando e condenando sem piedade. Você quer redenção? Começa assumindo que destruiu vidas, Marco Aurélio. Porque não foi só a minha. Você destruiu a da Laís, a da Sarita, e quem sabe mais quantas que nem sei. Você construiu um império em cima de destruição. Continuará Cecília, com lágrimas nos olhos, mas sem fraquejar. Ele insistirá, desesperado por uma abertura, qualquer sinal de que ainda há perdão possível. Eu quero me redimir, Cecília. Me dá uma chance, só uma. Eu posso reparar o que fiz. Eu não sabia o quanto isso te feriria. Você sabia, sim, interromperá ela. Você sabia e fez assim mesmo. Você escolheu o caminho da mentira, da violência silenciosa, da manipulação. Você usou o meu coma como desculpa para tomar decisões no meu lugar. E mais, você tentou apagar a Laís da vida da filha dela. Isso não se repara com palavras. Nesse momento, a enfermeira do plantão se aproximará da porta, desconfiada com a atenção na sala. Marco Aurélio pedirá mais tempo, mas Cecília estará decidida. Ela soltará a última frase antes de virar o rosto para o lado, encerrando o diálogo com frieza. Você não perdeu só a minha confiança, Marco Aurélio. Você perdeu uma irmã. A partir dali, Marco Aurélio entrará numa espiral de frustração e impotência. Pela primeira vez, não conseguirá dobrar alguém com sua lábia. Deixará o quarto do hospital em silêncio, atravessando os corredores com passos pesados, enquanto médicos, enfermeiras e visitantes o observam com estranheza. Ele não está acostumado a ouvir não. Não está acostumado a perder. Ao chegar em casa, a realidade continuará o esmagando. Sarita, confusa, perguntará pela mãe e por Laís, e ele tentará contornar a situação com mentiras doces, que não convencerão mais ninguém. A criança sentirá a ausência da mãe e demonstrará tristeza, o que deixará Marco Aurélio ainda mais abalado. Mesmo o ambiente luxuoso de sua mansão não trará consolo. O silêncio se tornará ensurdecedor. Do outro lado, Laís, que também acompanhou o despertar de Cecília, procurará a amada no hospital. O reencontro entre elas será tenso e dolorido, mas cheio de esperança. Cecília pedirá desculpas pela ausência forçada e Laís, emocionada, prometerá ajudá-la a recuperar Sarita. As duas, unidas, começarão a traçar planos para enfrentar Marco Aurélio na justiça. A guarda da menina voltará a ser o foco da disputa, mas dessa vez com uma nova energia, a da resistência feminina contra a tirania masculina. Em uma noite especialmente solitária, Marco Aurélio revisitará fotos antigas da família, imagens da infância ao lado de Cecília, registros de viagens e momentos felizes.
A nostalgia virá acompanhada de um peso esmagador. O empresário, pela primeira vez, enxergará o que perdeu. Não apenas o amor da irmã, mas também sua própria humanidade. Ele tentará se redimir com Laís, procurando a cunhada para uma conversa, mas será barrado ainda na portaria. O porteiro, a pedido de Laís, não permitirá sua entrada. Dona Laís pediu para não deixar o senhor entrar. Ela disse que não quer mais contato com o senhor. Marco Aurélio ficará imóvel diante da negativa. Um homem poderoso, barrado na entrada por alguém que outrora considerava inferior. Isso ferirá profundamente seu orgulho, mas ele não desistirá. Voltará para casa e começará a escrever uma carta. Longa, pesada, cheia de tentativas de justificativa e trechos arrependidos. Mas a cada frase, ele perceberá que está escrevendo mais para si mesmo do que para Cecília ou Laís. Como se precisasse se convencer de que ainda resta algo de bom em si. Aos poucos, Marco Aurélio enfrentará um espelho interno. Terá de lidar com a pior imagem possível, a de um homem que feriu quem mais amava, que se perdeu no próprio poder e agora tenta, em vão, resgatar o que destruiu com as próprias mãos. Será nesse estado de crise emocional que Marco Aurélio tomará uma decisão inesperada: abrir mão temporariamente da guarda de Sarita. Pela primeira vez, o empresário admitirá, ainda que a contragosto, que talvez esteja fazendo mais mal do que bem à criança. Ele procurará seus advogados e pedirá para revisar os termos da guarda provisória que obteve enquanto Cecília estava em coma. Façam o que for preciso para entregar Sarita às duas. Pelo menos por enquanto, dirá com o olhar vazio, como se estivesse despido de qualquer vestígio de vaidade. Mas o gesto, longe de ser nobre, será interpretado como uma tentativa de aliviar a própria culpa. Cecília, ao ser informada pela equipe médica e jurídica da mudança, não demonstrará surpresa. Ele não faz nada sem querer algo em troca, dirá a Laís, que também reagirá com frieza. Tomara que dessa vez seja o início do fim dele. Sarita, por sua vez, reencontrará a mãe e Laís com uma mistura de alegria e confusão. A pequena demonstrará afeto, mas também trará marcas do tempo que passou longe, sobretudo do silêncio e da ausência emocional que sentiu enquanto viveu com o tio. A cena do reencontro será tocante, com Cecília se ajoelhando para receber a filha nos braços, as duas chorando, enquanto Laís observa ao fundo, emocionada. Do outro lado da cidade, Marco Aurélio encerrará sua noite solitário, no escritório. Diante de uma taça de uísque pela metade e um porta-retrato da infância com Cecília, ele sussurrará para si mesmo: "O que foi que eu me tornei?" A pergunta ecoará na sala vazia, sem resposta. Afonso toma tudo de Odete Reutemann, e a virada de mesa será uma das mais surpreendentes da trama. O rapaz, que sempre rejeitou o estilo de vida luxuoso e frio da mãe, dará um passo inesperado ao aceitar assumir a filial da TCA em Paris. Uma jogada que parecerá, a princípio, uma rendição. No entanto, por trás desse gesto de aparente conformismo, esconder-se-á um plano meticulosamente arquitetado que culminará na derrocada completa de Odete. Durante uma reunião tensa no escritório da presidência da TCA, Afonso colocará na mesa propostas ousadas: redução da emissão de carbono, programas de apoio a comunidades carentes e uma mudança radical na política de governança corporativa. Odete, irônica, debochará das ideias do filho. Quer transformar empresa em ONG agora? Zombará. Ainda assim, diante da pressão da opinião pública e de acionistas progressistas, ela fingirá ceder. Tudo bem, quer brincar de salvar o mundo? Então vá para Paris e mostre do que é capaz, dirá, com um olhar venenoso. Apesar da provocação, Afonso aceitará o desafio. Em silêncio, ele já estará preparando uma armadilha para tomar o controle da empresa da própria mãe. Com o apoio jurídico de um escritório discreto, ele solicitará auditorias internas,
reverá contratos suspeitos assinados por Odete nos últimos anos e criará uma rede de aliados entre investidores internacionais interessados em reverter a imagem manchada da TCA. Enquanto isso, Maria de Fátima, instruída por Odete, se aproximará de Afonso com intenções escusas. Você vai com ele para Paris. Domina o coração dele e mantém ele longe daqui. O que importa é ele continuar sob nosso controle, ordenará a megera. Fátima aceitará o desafio com um sorriso ambicioso, vislumbrando a chance de ascender ainda mais. Mas o jogo mudará quando Afonso começar a mostrar que não é mais o jovem ingênuo de antes. Ele deixará claro que está à frente da situação. Em Paris, ele promoverá uma reestruturação tão eficiente e revolucionária na TCA que os diretores do conselho começarão a questionar o papel de Odete na matriz brasileira. Documentos serão apresentados, irregularidades virão à tona, e o conselho exigirá uma reavaliação dos poderes da empresária. Afonso, então, fará um movimento que mudará tudo, com base em uma cláusula acionária enterrada em um adendo de contrato, que Odete assinou sem ler anos atrás. Ele solicitará uma assembleia extraordinária e votará, com apoio de investidores majoritários, pela destituição da mãe do cargo de presidente. Não é só pela empresa, é pelo que ela representa hoje. Corrupção, autoritarismo, manipulação. Discursará ele diante da diretoria atônita. A cena do anúncio será transmitida ao vivo para todos os funcionários da empresa, que aplaudirão em peso. Odete, em choque, assistirá da sede no Brasil sem conseguir esboçar uma reação. No mesmo dia, ela tentará entrar na sede administrativa da TCA e será impedida por seguranças. Desculpe, senhora. Ordem direta do novo presidente ouvirá. Furiosa, Odete ligará para Maria de Fátima exigindo explicações. Mas a jovem, agora enredada em suas próprias ambições, dirá que não sabia de nada. Ele foi frio, calculista e imbatível, confessará, frustrada, pois sua aproximação com Afonso também não rendeu o que esperava. Ela tentou encantá-lo, mas percebeu que o rapaz estava sempre 2 passos à frente. Enquanto isso, Afonso convocará a imprensa para anunciar sua proposta de transformação ambiental da TCA e o plano de tornar a companhia aérea a primeira 100% neutra em carbono da América Latina. Nosso compromisso é com o planeta e com as próximas gerações. Acabou a era da ganância desmedida, afirmará, sem sequer mencionar o nome da mãe. Odete, então, será surpreendida com uma notificação oficial. Todos os bens que estavam no nome da holding TCA, incluindo imóveis, carros e contas bancárias, foram transferidos para a nova estrutura empresarial sob comando exclusivo de Afonso. O que sobrou está no seu nome pessoal, e isso não cobre nem os impostos atrasados, dirá o advogado que entrega os papéis. Diante do espelho, Odete tocará seu colar de pérolas, ainda sem acreditar. Esse menino me destronou? Balbuciará, com olhos marejados e a expressão de quem vê seu império desmoronar. Ela pegará o telefone e tentará falar com Celina, mas descobrirá que o número foi cancelado. Tentará com Eugênio, mas será ignorada. Todos estão fugindo da sombra de uma mulher que já não tem poder. Na mesma noite, Afonso fará uma visita inesperada para a mãe. Ao chegar, será recebido por um silêncio sepulcral. Na sala de estar, encontrará Odete sentada, com uma taça de uísque na mão. Veio me humilhar pessoalmente? Perguntará, com a voz carregada de veneno. Ele se aproximará com calma, olhar firme. Não, vim encerrar um ciclo. Durante anos eu quis entender por que você era assim. Agora eu entendo que tem coisas que não se explicam, só se superam. E foi isso que eu fiz. Ele deixará uma pasta sobre a mesa com todos os registros da nova administração e os documentos que oficializam a saída definitiva dela da empresa. Adeus, Odete, e boa sorte, encerrará antes de sair sem olhar para trás. Maria de Fátima, por sua vez, tentará negociar com Afonso.
Alegará que está arrependida, que foi usada pela mãe, que agora entende o valor das causas dele. Mas o rapaz não cairá. Ele lembrará das vezes em que foi traído, humilhado e manipulado por ela. Você quis um pedaço do poder. Agora não tem nenhum convite para entrar na festa, dirá, encerrando qualquer chance de reconciliação. A imprensa começará a noticiar a queda da matriarca. Sites e jornais estamparão manchetes como Herdeiro derruba Odette Reutemann e transforma império. Do boicote à sustentabilidade, nova era da TCA. Empresária poderosa termina sozinha e falida. A sociedade, antes dividida, começará a apoiar o novo líder. A presença de Afonso será requisitada em fóruns internacionais, eventos de inovação e painéis sobre sustentabilidade. Odette, acuada, buscará apoio em antigos aliados, mas encontrará portas fechadas. Nenhuma empresa deseja ser associada à imagem decadente da vilã. Ela tentará apelar para políticos, mas descobrirá que a nova postura ética da TCA conquistou o respaldo da opinião pública. Sua influência se desfará como fumaça. Enquanto isso, Afonso continuará seu trabalho, agora com reconhecimento internacional. Seu nome passará a figurar em listas de jovens líderes de impacto, e suas ideias serão replicadas em empresas de diversos setores. A queda de Odette e a ascensão dele serão contadas como um dos maiores reveses corporativos da década. E no centro dessa virada estará um filho que aprendeu, com a própria dor, a vencer uma mãe sem coração. Mas mesmo diante da vitória incontestável, Afonso não comemorará com arrogância. Em vez disso, adotará uma postura sóbria, consciente da responsabilidade que assumiu ao herdar e transformar o império da mãe. Não basta vencer a escuridão, é preciso manter a luz acesa, dirá em uma de suas entrevistas mais marcantes. A frase viralizará e será vista como símbolo da nova era da TCA. Uma empresa antes marcada por ganância e manipulação, agora guiada por ética, sustentabilidade e transparência. Nos corredores da antiga mansão Reutemann, Odette caminhará sozinha. Os móveis começarão a ser levados por ordem judicial. Os funcionários, demitidos. O telefone cortado. O som de seus saltos sobre o mármore será a única companhia. Eu dei tudo a ele, e ele tirou tudo de mim, murmurará diante de um espelho, com os olhos vazios, encarando a mulher que já foi temida por todos. E agora é apenas lembrança de uma era que chegou ao fim. Enquanto isso, Afonso, rodeado por jovens talentos e idealistas, iniciará uma série de novos projetos. Criará uma fundação voltada ao desenvolvimento social e à preservação ambiental. Fará parcerias com universidades. Investirá em pesquisas. Sua liderança deixará de ser um gesto de revanche contra a mãe para se tornar uma plataforma de transformação coletiva. E ao olhar para o horizonte de Paris, diante da nova sede da TCA reformada, com painéis solares, jardins verticais e práticas ambientais certificadas, Afonso saberá que fez a escolha certa. Ele não apenas toma tudo de Odette, ele transforma o que era dela em algo muito maior, deixando para trás o legado de opressão e erguendo um futuro no qual o poder serve, antes de tudo, para construir. E o nome Reutemann, agora, será lembrado não pelo medo, mas pela mudança. Solange atravessará um dos momentos mais difíceis desde que assumiu o posto de diretora de conteúdo na agência Tomorrow. Sua carreira, que vinha sendo construída com empenho, profissionalismo e sacrifícios, começará a ser alvo de ataques velados e depois escancarados por parte de Mário Sérgio, um colega que não aceitará de forma alguma o crescimento dela. O estopim virá em uma visita inesperada do rapaz ao apartamento que ela divide com Sardinha. O que começa como uma conversa aparentemente casual, rapidamente se transformará em um confronto tóxico, recheado de insinuações maldosas, falas machistas e provocações que farão Solange reagir de maneira firme e corajosa. Desde o início, Solange estará em clima leve. Ela comentará com Sardinha sobre o bom momento em que vive,
empolgada com o novo namoro com Renato e satisfeita com a forma como as campanhas da Tomorrow têm evoluído sob sua supervisão. Ela acreditará, por instantes, que finalmente encontrou um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. No entanto, tudo será abalado pela chegada repentina de Mário Sérgio, que entrará sem avisar, alegando que esqueceu alguns pertences no apartamento. Sardinha, desconfiado, tentará evitar um confronto direto, mas o comportamento de Mário logo se mostrará provocativo. Com um sorriso disfarçado de simpatia, ele começará a soltar insinuações. Que legal ver vocês tão animados, hein? Ainda mais agora com o namoro com o chefe, né? Tudo se encaixando perfeitamente. Solange ficará estática por um segundo. A frase, aparentemente brincalhona, carregará uma dose explícita de veneno. Ela tentará ignorar, focando em arrumar a cozinha, mas Mário Sérgio insistirá. Claro! A diretoria interina caiu no colo por acaso, né? Ou será que caiu mesmo? Porque cá entre nós, não é coincidência demais? A paciência de Solange começará a se esgotar. Com o sangue fervendo, ela responderá com frieza. Mário, você quer dizer alguma coisa de verdade? Ou vai continuar sendo covarde nas entrelinhas? Sardinha, desconfortável, tentará interromper a conversa, mas Mário Sérgio continuará. Não se faça de desentendida, Solange. Todo mundo comenta. Você chegou onde chegou porque soube se conectar com quem importa. Nesse instante, Solange perderá completamente a compostura. Com os olhos cheios de raiva, ela apontará para a porta. Você entrou aqui na minha casa sem avisar para me agredir com palavras. Faz um favor para mim? Vá embora. Agora! Sai da minha casa! Dirá, com a voz embargada, mas firme. Mário fingirá surpresa. Eu? Agredir? Poxa, Solange, sensível demais, hein? Não pode nem ouvir umas verdades? Verdade? Isso é inveja, recalque, misoginia, tudo junto, retrucará ela. Ele tentará se recompor. Tudo bem, eu só preciso pegar minhas coisas e sumo da sua vida. Após a saída dele, Solange desabará no sofá. Sardinha, atônito, se aproximará para consolá-la. Ela dirá com um nó na garganta. Eu fui agredida por um babaca, Sardinha. Por um covarde que não aguenta ver uma mulher crescendo, conquistando espaço. Não é a primeira vez. E provavelmente não vai ser a última. Sardinha, indignado, se sentará ao lado dela. Esse cara sempre foi assim, Sol. Mas hoje ele passou de todos os limites. Solange refletirá por alguns instantes, enxugando as lágrimas. Eu não quero mais ninguém morando aqui com a gente. Cansei de ser bonzinha, de acolher gente tóxica. Isso aqui tem que ser o nosso refúgio, não campo de batalha. O clima entre os dois será de cumplicidade e Sardinha concordará. No entanto, o problema não terminará ali. No dia seguinte, o ambiente da Tomorrow estará carregado. Mário Sérgio chegará no escritório fazendo piadas com colegas e soltando indiretas que deixarão Solange ainda mais desconfortável. Um dos comentários dito alto no corredor será: Ah, diretora nova! Já vira presidente da empresa, é só continuar dormindo com o dono. Essa frase, dita diante de estagiários e funcionários, causará um reboliço. Renato, ao ouvir o boato vindo de outros departamentos, chamará Solange para conversar. Ela, com a voz embargada, contará tudo. Eu tentei relevar Renato. Juro que tentei. Mas ele passou dos limites dentro da minha casa, na frente do Sardinha. Disse coisas nojentas. Me desrespeitou como mulher, como profissional, como pessoa. Renato, chocado, perguntará: Você quer que eu o afaste? Eu quero respeito e que ele pague por cada palavra que disse. Eu não aguento mais trabalhar sendo alvo de piadinhas e ataques disfarçados de opinião. Sem hesitar, Renato tomará uma decisão drástica. Eu vou demitir o Mário Sérgio hoje mesmo. E nem precisa vir aqui assinar rescisão. Ele vai receber o que tiver que receber por e-mail. Não admito esse tipo de comportamento. Não na minha empresa. Não com você. Solange ficará em silêncio por alguns segundos, tomada por uma mistura de alívio e tristeza. Ela não queria ser pivô de uma demissão, mas tampouco permitiria que o abuso seguisse impune. Enquanto isso,
Mário Sérgio, do outro lado da agência, começará a sentir o clima esquisito. Funcionários que antes riam de suas piadas passarão a evitá-lo. Na sala de reunião será ignorado, até que receberá um e-mail de recursos humanos, pedindo para que ele se retire da agência até o final do dia e informe seus dados bancários para acerto da rescisão. Inconformado, ele invadirá a sala de Solange gritando: "Então é assim? Você faz o papel de vítima e me tira do jogo?" Solange não se levantará da cadeira. Com frieza responderá: "Você construiu nada, além de um castelo de vaidade e machismo." Mário ainda tentará apelar: "Isso é perseguição. Você armou para mim. Eu vou processar essa empresa." Mas a porta se abrirá e Renato entrará na sala. "Processa. A gente te espera com todas as gravações de segurança e testemunhas. Você está dispensado, Mário Sérgio. Pode sair." O silêncio que se seguirá será ensurdecedor. Ele sairá furioso, batendo a porta. Solange respirará fundo. Sardinha a encontrará minutos depois e a abraçará sem dizer nada. A agência entrará em polvorosa. Boatos circularão pelos corredores e a atitude firme de Renato será amplamente comentada, tanto positiva quanto negativamente. Alguns funcionários mais antigos se lembrarão de outras ocasiões em que Mário foi grosseiro com mulheres, mas que ninguém teve coragem de denunciar. A saída dele abrirá um precedente. Solange, por sua vez, se tornará um símbolo de força e resistência feminina dentro da empresa. Ela saberá que ainda terá muitos desafios pela frente, inclusive profissionais e emocionais, mas a certeza de que não ficará calada diante de abusos a tornará ainda mais determinada. A saída de Mário Sérgio da Tomorrow marcará não apenas um ponto de virada na trajetória de Solange, mas também servirá como alerta para todos aqueles que ainda acham que assédio e machismo podem passar impunes nos bastidores do poder. Ela, mesmo abalada emocionalmente, mostrará resiliência ao voltar à sua rotina com a cabeça erguida, ganhando o respeito de muitos colegas e o carinho de outros que antes se mantinham em silêncio. Renato, por sua vez, ficará ainda mais encantado com a força da namorada, apoiando-a em cada passo e se comprometendo a transformar o ambiente da agência em um lugar mais seguro e justo para todos. A relação dos dois se fortalecerá com o episódio, mas Solange seguirá atenta, ciente de que mesmo quando se vence uma batalha, outras virão. Enquanto isso, Mário Sérgio deixará a empresa humilhado, mas jurando vingança. Ele prometerá que a última palavra ainda não foi dita, e que Solange, Renato e todos os que se voltaram contra ele pagarão caro. Longe da Tomorrow, ele começará a procurar aliados no mercado para tentar destruir a reputação de quem o derrubou. Mas Solange estará pronta, porque depois de enfrentar o machismo, o preconceito e o julgamento dentro da própria casa e do próprio trabalho, ela aprenderá que nunca mais aceitará menos do que o respeito que merece, e que para mulheres como ela, cada ataque só serve para torná-las ainda mais fortes. No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Esteban fica decepcionado ao saber que Celina não irá para seu jantar. Ele havia planejado a noite com tanto cuidado, mas a decisão de Celina de não viajar e deixar a sobrinha sozinha pesa em seu coração. Celina se convence de que sua responsabilidade com a sobrinha é mais importante do que qualquer compromisso social, mas a frustração de Esteban é palpável. Enquanto isso, Maria de Fátima se enfurece ao descobrir que César roubou dinheiro de sua conta. A traição é um golpe duro e ela se sente traída não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Em uma confrontação acalorada, Maria de Fátima exige explicações, mas César apenas se esquiva, aumentando a raiva dela. Consuelo avisa a Jarbas que a mãe dele, Mariucci, não poderá ficar na casa da família. Essa notícia deixa Jarbas preocupado, pois ele sabe que Mariucci precisa de apoio, mas a situação em casa está complicada. Ele tenta entender a posição de Consuelo, que tem seus próprios motivos para não querer a mãe dele por perto. Antes de continuar, clique no botão de gostei
se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Laís decide ir para o Rio pegar Sarita, determinada a trazer a menina de volta para casa. No entanto, ao chegar, ela descobre que foi Maria de Fátima quem pegou os documentos de Sarita, um ato que a deixa indignada. Laís não consegue entender como alguém poderia prejudicar uma criança tão inocente. Heleninha pede desculpas a Celina, reconhecendo que suas ações anteriores foram impulsivas e desconsideradas. A reconciliação entre elas parece possível, mas as tensões ainda pairam no ar. Por fim, Raquel pressiona Maria de Fátima a dizer como ela teve coragem de roubar para prejudicar uma criança. A pressão é intensa e Maria de Fátima se vê encurralada, forçada a confrontar suas próprias escolhas e as consequências que elas trazem. Celina tomará coragem para confrontar a Odete após descobrir que foi a própria vilã quem vazou para a imprensa a foto de Heleninha completamente alcoolizada. A revelação cairá como uma bomba no universo da família Reutemann e mostrará, mais uma vez, a extensão da frieza de Odete ao prejudicar a filha para manipular todos ao seu redor. Tudo começará quando Ivan, cada vez mais envolvido com Heleninha e sinceramente preocupado com seu bem-estar emocional, confidenciará à tia da namorada que suspeita de um complô por trás do vazamento da imagem da moça embriagada. Ele dirá que algo naquela situação não cheirava bem. A foto, íntima, não poderia simplesmente ter ido parar nas mãos de um site de fofoca por acaso. Desconfiado, Ivan tomará a iniciativa de investigar com a ajuda de seu pai, que é jornalista. Enquanto isso, Celina começará a ligar os pontos ao se lembrar de uma noite em que deixou o celular sobre a mesa durante uma conversa banal com a irmã. Odete, sempre sorrateira, teve acesso ao aparelho por alguns minutos, enquanto Celina ia atender um telefonema no corredor. A partir desse instante, uma dúvida cruel começará a corroer a madame. Teria Odete usado o celular da própria irmã para vazar a foto de Heleninha? O homem, que vinha tendo um envolvimento romântico com Celina, negará com veemência qualquer responsabilidade pelo vazamento. Ivan acreditará na sinceridade dele e, ao seguir com a apuração, chegará até um e-mail rastreado, vinculado a uma conta alternativa que remetia à própria Odete. Diante da informação, Ivan optará por não expor imediatamente a verdade a Heleninha, ainda emocionalmente abalada com a repercussão da imagem. Decidida a tirar a história a limpo e cansada de ser usada como marionete por Odete, Celina subirá até a suíte da irmã, no hotel onde ambas estão hospedadas temporariamente após reformas na mansão. O embate será devastador. Com os olhos marejados, mas a voz firme, ela jogará a verdade na cara da vilã. Você é tão covarde que desestruturou a Heleninha só para me segurar aqui, nesse país que você controla como se fosse sua extensão pessoal. Odete, em um primeiro momento, tentará se esquivar, mantendo a habitual postura fria e calculista. Negará, fará rodeios, fingirá indignação, mas Celina a pressionará ainda mais. Você achou que eu não perceberia? Como eu pude ser tão idiota em te dar meu celular de bandeja? Foi naquele dia, não foi? Você viu a foto no meu rolo de câmera e mandou para você mesma. Admita, Odete. Admita que foi você. Sem ter como sair pela tangente, e já percebendo que a irmã tinha mais informações do que aparentava, Odete finalmente admitirá a autoria do ato. Sem qualquer traço de arrependimento, dirá com cinismo: é horrível ter que colocar a coisa assim, mas você não está me deixando outra opção. Esse é o preço da minha paz, Celina. Eu banquei a Heleninha por anos. Cansei. Ela precisava de um choque de realidade. E você... Bem, você precisa entender que 60% daquela casa que você chama de sua é paga com o meu dinheiro. A fala cortará Celina como uma lâmina. A irmã verá com clareza que não apenas a filha era uma vítima de Odete, mas ela própria também.
Toda a aparência de harmonia e proteção familiar era, na verdade, sustentada por manipulação, chantagem e dinheiro. Celina se sentirá traída em todas as instâncias possíveis. A relação entre as irmãs, já marcada por rivalidade velada e diferenças de valores, atingirá um ponto de ruptura. A madame revelará que sente vergonha da irmã e, aos prantos, dirá: "Você é uma mãe monstruosa." Nenhuma mulher em sã consciência destruiria a própria filha para manter controle sobre as pessoas. Nenhuma mãe deveria fazer isso. Nenhuma Odete impassível continuará a tentar virar o jogo ao relembrar a Celina os privilégios que ela mesma financiou durante anos. Viagens à Europa, festas, vestidos, tudo sustentado por sua fortuna. No entanto, Celina não se deixará mais enredar. Pela primeira vez, ela romperá com a lógica opressiva da irmã, deixando claro que não está mais disposta a pagar esse preço. Ainda assim, Celina manterá sua nobreza ao decidir não contar a verdade a Heleninha. Em uma cena emocionada, ela deixará claro que não o faz para proteger Odete, mas sim para preservar a pouca sanidade emocional da sobrinha. "Eu não vou contar para Heleninha que foi a mãe dela que mandou a foto dela bêbada para um site. Mas não é por você que eu vou manter isso em segredo. É por ela. Porque a Heleninha não merece ter uma mãe como você." A partir desse momento, Celina começará a enxergar Odete como uma ameaça real àqueles que ama. Ela, que sempre hesitou em se posicionar, passará a tomar decisões por conta própria e, pelas costas da irmã, selará uma aliança poderosa com Raquel, tornando-se sócia da Paladar. O gesto simbolizará não apenas um ato de libertação financeira e emocional, mas uma declaração de guerra silenciosa contra o Império Reutemann. Odete, ao perceber a movimentação da irmã, tentará se antecipar, mas desta vez será tarde. Celina deixará de ser apenas a irmã rica e subserviente. Ela se transformará em uma mulher determinada, disposta a enfrentar o monstro que dividia com ela o mesmo sangue. As consequências dessa ruptura se espalharão como rastilho de pólvora entre os outros personagens, incluindo Heleninha, Ivan e até Marco Aurélio, que passará a desconfiar da instabilidade de Odete. Enquanto Heleninha tenta reconstruir sua autoestima após o escândalo e Ivan continua protegendo-a das garras da própria mãe, Celina mergulhará cada vez mais nos bastidores da Paladar, fortalecendo sua parceria com Raquel e passando a questionar o verdadeiro papel da elite que Odete tanto representa. O episódio será um divisor de águas na novela. O embate entre Celina e Odete exporá não só a podridão moral da vilã, mas também abrirá feridas antigas da família Reutemann, que ainda estavam ocultas. A tensão entre as irmãs só aumentará nos capítulos seguintes, à medida que Celina se desvencilha das amarras da dependência financeira e emocional. E Odete se vê pela primeira vez sendo traída por alguém de dentro de seu círculo mais íntimo. Celina, ferida, mas determinada, passará a traçar seus próprios passos longe da influência de Odete. O que era antes uma relação de dependência será substituída por uma tensão silenciosa, alimentada por ressentimentos profundos e mágoas antigas. Ao tornar-se sócia de Raquel na Paladar, a socialite dará o primeiro passo rumo à sua autonomia financeira e moral. Atitude que deixará Odete furiosa e disposta a tudo para retomar o controle. Enquanto isso, Heleninha, sem saber da origem real da foto que a expôs publicamente, continuará tentando se reerguer, amparada por Ivan. A jovem, fragilizada, acreditará que foi vítima de um descuido ou de má-fé de terceiros, mas nunca imaginará que o golpe mais cruel veio da própria mãe. E será justamente essa mentira que Celina carregará no peito, como forma de protegê-la de uma dor maior. Odete, por sua vez, não ficará de braços cruzados. Ao perceber que está perdendo poder sobre a irmã e que Raquel, sua maior rival, está ganhando terreno dentro do próprio núcleo familiar,
ela começará a arquitetar um novo plano. Afinal, para uma mulher como Odette Reutemann, perder nunca é uma opção. E qualquer ameaça, mesmo que venha de sangue do seu sangue, deve ser eliminada. As máscaras continuarão a cair, alianças improváveis se formarão, e a guerra pelo poder, pelo afeto e pela verdade, dentro da família Reutemann, se tornará ainda mais acirrada. A tensão entre Celina e Odette apenas começará, e a qualquer momento a verdade poderá vir à tona, com consequências imprevisíveis.